Pois é, bem-vindo amigos aí do poker, eu sou Juliano Maisano, esse é mais um BSOP aqui no Band Esportes, aí as belas imagens da Bahia, de Salvador e da costa do Sauípe. Ao meu lado aqui o Vitor Marques, o Vitão, que vai ajudar a comentar aqui esse BSOP de hoje, etapa Costa do Sauípe, é o segundo episódio dessa etapa. E aí, Vitão, tudo bom? Juju, muito boa noite aí aos amigos fãs do poker aí que estão ligados no Band Esportes. Estamos aqui para mostrar aí mais um segmento aqui da Costa do Sauípe. Você vê uma mesa muito boa aí com o André Acari, Rodrigo Garrido, Piragibe Júnior, Guto Boller, um jogador clássico, Christian Cruel, né, o nosso pioneiro do poker nacional. Tem a Rosa Amélia, presença feminina na mesa. Tá show de bola hoje. Hoje tem para todos os gostos. Vamos acompanhar aí muito poker de alto nível na tela do Band Esportes. A gente vê ali com poucas fichas o Egon Faveiro e o Fábio Souza. Fábio Souza, que por 2 anos consecutivos foi um dos melhores brasileiros aí na World Series of Poker, né, no main event da World Series. Ele é o primeiro ali no 101 de laranja, camisa do Fluminense. Uma mesa realmente estrelada. A gente viu semana passada mãos muito interessantes aqui. Eu tava com o Bueno e agora a gente volta aí no blind 1.200, 2.400. Os antes são de 300. E os jogadores mais apertados aí estão com 40 mil e os maiores com 160 mil, mais ou menos, Vitão. Exatamente, Rodrigo Garrido, né? Rodrigo Garrido tendo a liderança aí dessa mesa. Vamos acompanhar. O André Acari já chega fazendo o que ele gosta de fazer, que é da Raise, né? Sobe para 5.100. Essa mesa foi bastante agitada, né? A gente teve o prazer de transmitir pela TV Poker Pro. O pessoal de casa gostou muito. Aí você vê o Piragibe Júnior, jogador de Belém do Pará, filho do Piragibe, né? Como vocês devem ter percebido pelo Piragibe Júnior. Piragibe que é um jogador bastante experiente, Juju. Isso, o Piragibe Júnior aí aparecendo nos últimos... no último ano, vamos dizer, ele completou 18 anos, começou a jogar no passado, jogando muito bem já com a experiência do pai, experiência da família, jogando todos os BSOPs, todos os LAPTs, os eventos importantes do Brasil e da América Latina, se dando muito bem. Eu estou gostando muito do jogo dele. A semana passada ele mostrou mãos muito interessantes e acho que tem um belo futuro aí o Piragibe Júnior. Um abraço para ele e para a família toda, grandes amigos nossos. E Vitão, a gente vê o Acari subiu, né, com As e 4 numa posição, ele era o TG mais um, vamos dizer, quer dizer, um dos primeiros a falar, uma posição que normalmente se deve dar fold com As e 4. Ele, por ser mais experiente e querer jogar pós-flop, aumentou. Engraçado que todos os outros, depois que o Piragibe paga, começam a pagar. O Garrido pagou com 9,6 de copas no botão. Depois de um call, o Garrido se sente ali com odds ali para pagar, com posição, né, ele tem. Isso. Então ele vai poder jogar esse flop aí, tem bastante ficha, fica mais fácil para ele. E o Guto defendeu o blind com tanta gente entrando com As e 9. Agora, engraçado que ninguém acertou o flop, e o Piragibe, que tem um par de 8, é quem tá melhor aí. Só que, com certeza, ele não deve estar achando que ninguém tem um valete nem uma dama, né? Então, quer dizer, vamos ver se ele vai ter alguma confiança. O Acari, pelo visto, vai apostar de novo. Com mais 3 jogadores aí na mão, fica difícil de ter a confiança com 8-8, de ter a melhor mão. E o Acari faz o que a gente chama de continuation bet ou c-bet. Ele foi o agressor principal antes do flop, bateu o flop e ele continua tirando, como se ele dissesse, eu tenho As e dama, ou tenho um par de rei. A melhor mão é minha, né? Isso, e ele não tem nada, mas ele atira e olha, a gente viu, o Piragibe, como a gente imaginou, já foi o primeiro a largar, os outros não tem nada aí. Agora, como que vai jogar um 6 e 9 ou um As e 9 agora? É complicado, né? É complicado, principalmente pro Guto, que tá sem posição nessa mão, né? Mesmo que o Garrido fold ali, fica complicado pro Guto. E o pote pro André Acari fazendo aí a famosa continuation bet com muitos jogadores no pote, né? Nem sempre é recomendável, mas como o jogador tá bastante tempo na mesa, ele tem essa leitura, né? E ele, de qualquer jeito, ele vai gastar pouca ficha, né? Sim, agora foi muito interessante. Foi um exemplo para o pessoal de casa aprender o que é uma continuation bet, né? Foi bem um padrão disso. Como você falou, não é muito recomendável contra tantos jogadores. E o que me deixou um pouco até impressionado foi que a passividade dos outros jogadores que deu essa mão pro Acari, porque pré-flop o Garrido, que tinha a pior mão, podia dar um re-raise por posição, o Guto podia, que ele tem, ou o Piragibe talvez ganhassem essa mão do Acari, mas todo mundo foi querer só pagar para acertar o flop, e aí nunca é fácil, né, querer jogar acertando as cartas. Fica complicado. Olha aí o Acari aprontando das suas de novo aí com Ás e 7 de ouros. Mais um raise. E olha de novo o par de 8. Piragibe Júnior de novo. Vamos ver se dessa vez ele aumenta. Ó, já pegou ficha para aumentar, me parece. Vamos ver de que maneira vai jogar o Piragibe Júnior, nosso representante do Só Pará. pagou. Só pagou, olha só. Olha, a mão bem parecida com a mão anterior, só que dessa vez ninguém mais está entrando. Olha, valete dama no botão, Christian Cruel também. Vamos ver se vai fazer igual o Garrido fez. Já pagou também, quer dizer, uma mão bem parecida, Vitão. Será que vai acabar do mesmo jeito? Interessante ver como que o pessoal está respeitando os raises do Acari, né? E a Rosa Amélia no botão também pagou com as valete. Com uma mão interessantíssima aí. Uma mão bem similar à mão anterior, onde o Guto tinha As e 9 no botão, né? O Piragibe também tinha par de 8.
E olha, agora o pessoal acertou, né? O Cru... E até o próprio Akari, né? Isso. Ele tem um pedaço ali, né? Isso, ele acertou 2 pares, né? É difícil ele, às vezes, imaginar que alguém tem a dama, já que tem 2 damas já na mesa, e o Christian Cru que trincou aí, deve estar se sentindo um pouco tranquilo nesse momento. E ele é o último a falar ainda, ele tem a melhor posição. Quem fala primeiro é a Rosamélia aí no botão, deu mesa, o Akari deu mesa, e o Piragibe Júnior também está se sentindo bem. Que ele tem 2 pares até melhor que o Akari de damas com 8, né? O Akari tem de damas com 7. É um board que não vai ser ruim pra ele com 8-8, não. Isso. O Cru faz como esperado, na maioria das vezes quando o jogador trinca, ele só paga, né? Ele não quer espantar os outros, porque ele tá realmente muito forte na mão. Não tendo draws no flop, né? Não tem draw de flush, né? Não tem draw de sequência, fica mais confortável pra ele. Se bem que se ele desse um raise, poucos jogadores colocariam ele na mão de trinca. Quando ele dá só call, o pessoal já começa a ficar um pouco mais ressabiado, né? Mas é muito comum, às vezes, né, o jogador acertou a trinca e ele quer dar a corda para os outros. Né? Você vê que a única chance do Piragibe agora é acertar o 8. Vem um 4, quer dizer, abaixo do 8, então os 2 pares dele ainda são bons. Agora ele dá a mesa por cautela. E agora, o Cru, dá mesa ou apostaria? O que você faria? Acho que ele tem que apostar, tem que continuar contando a história dele aí. Na verdade, ele só deu call, né? Isso. Pode parecer que ele tá querendo comprar aí. Essa carta que é um 4 que não muda nada. E ele fez exatamente isso. Pôs 10 mil num pote que tinha 34,900. Né? E agora o Piragibe vai pensar. Eu acho que o Piragibe deve estar sentindo bem aí com esses 2 pares de dama com 8. Ainda mais frente a um jogador agressivo, como é o caso do CK, né? Historicamente agressivo, né? Exatamente. Eu vou avisando vocês de casa, essas fichas aí, pra vocês terem uma ideia, as fichas pretas são as que valem menos nesse momento no torneio, elas valem 100. Olha, largou o Piragibe, curioso, hein, esse fold. As amarelas valem 1000, as rosas valem 500, então é preta 100, rosa 500, amarela 1000 e azul que vale mais, vale 5000. Então quem tem mais fichas aí, você vê pelo volume de fichas, mas as pretas são a que valem menos. O problema do Piragibe Júnior, só para finalizar a explicação da mão anterior, é que ele paga a aposta no torneio e vai vir uma aposta no River. Dificilmente um jogador agressivo no blefe ou com uma mão de valor, ele vai betar de novo e vai ficar caro para ele. Ele ia ter que pagar 10 mil e depois mais alguma coisa. É isso que ele tá pensando. Ele não tá só pensando naqueles 10 mil. Exato. E uma vez que ele paga 10 mil, CK com trinca, vai falar, bom, esse cara tem alguma mão de valor aí, um 88, um 99, eu vou colocar uma aposta melhor aí, né? Que ele balanceou bastante no. Então, quer dizer, um fold interessante aí do Júnior e como você falou, ele já prevendo que viria mais ficha no River, e aí ele estaria, de repente, pagando só para tentar acertar um 8, um full house, o que é muito difícil, então ele teria que largar. Agora veio um raise do Christian Cru, o CK, jogador do Rio de Janeiro, com rei 10, e o Piragibe pagou com as 10. O Piragibe que está nos blinds agora. Piragibe mostrando que veio para jogo. E prefere só dar call e jogar pós-flop. Olha, o CK acerta, ninguém aposta, então ele esconde que ele tem o rei ou dama um pouco. O Piragibe dá a mesa e agora ele é como se ele fosse querer roubar o pote, né? Querer blefar, ele tenta agora tirar quando vira um 4. Exatamente, tem poucas scary cards ali pro CK, na verdade, né? Isso, e o Piragibe talvez pague pelo as ou também para acertar a sequência, que é o valete. Talvez acreditando que o CK não tenha nada na mão, né? Agora o River vem um 7, não muda nada em teoria, né? E o Piragibe da mesa, eu acho que se o CK apostar aí cerca de 10, 12 mil, eu acho que o Piragibe talvez pague só com Ace High, que a gente chama, só com As, né? Vamos ver o quanto ele vai colocar. O CK não apostar, né? 10.500, ó, eu acho que existe uma boa chance do Piragibe pagar com As, meio que acreditando que o CK está no blefe. O CK extrai de mãos ali como 9-9, como 8-8, vai extrair do mesmo jeito, né? E pagou, olha como a gente pensou. Então, olha, o Piragibe pagou com Ace High, vai ver ali 2 pares de rei com damas e não vai mostrar provavelmente o Piragibe. Ele não mostra as cartas, então os jogadores não têm essa informação, só hoje que vão descobrir aqui assistindo o nosso Band Sports. Mais um pote grande aí pro CK, 47.900 fichas no blind 1.200, 2.400, é um excelente pote. E a gente vê o Piragibe aí num começo difícil aqui, né? Ele se envolveu em 2 mãos passivas com par de 8. Ele estava ganhando as 2 mãos, pré-flop, e agora ele foi defender com as e 10 e acabou pagando com esse raio até o final. Quer dizer, o Piragibe aí perdendo bastante ficha no começo. É isso aí. Vamos lá que não para aqui. Segue no 1.200, 2.400, você vê que a cada 45 minutos que mudam esses blinds. Curiosamente, lá na Costa do Sauípe foi 1 hora. Era 1 hora o tempo de blinds do BSOP na Costa do Sauípe, mas normalmente é 45 minutos. Aqui lá foi um evento especial por estar no resort, todo mundo está lá, ninguém enfrenta trânsito. Então a organização
optou pelos blinds de 1 hora, que deu uma jogabilidade muito legal aos jogadores. Então, esses blinds vão subir a cada 45 minutos, normalmente em uma etapa do BSOP. O Garrido dá um raise aí com 7 e 6 de copas, uma mão muito interessante aí para jogar quando ninguém entrou na mão ainda. Ele tenta ganhar já a mão pré-flop, ou então fazer uma pressão aí nos blinds e tentar jogar pós-flop com uma mão que pode acertar um flush, uma sequência também. Sempre que ele é o agressor da mão, ele ganha muito mais força, né, do que se ele ficar dando só call, né? A gente falou do Piragibe aqui, que é interessante ele poder ser um pouco mais agressivo na mão, porque vai ter chance de ganhar mais potes sendo agressivo. Se ele ficar só pagando, vai acabar tendo que acertar, né? E acertar, a gente sabe que não é sempre. Que não é sempre que acontece. Olha, o Faveiro defendeu o seu Big Blind com o Valete 9, também é uma mão interessante que pode fazer um flush, uma sequência, e já acertou 2 pontas por uma sequência aí, ó. 8, 9, 10 Valete, tem uma carta de ouros, quer dizer, ainda pode virar mais 2 de ouros. Tem o Flash Runner, né? Isso, e tem o As que pode assustá-lo, né? O As pode assustar, porque o Garrido, como deu raise, normalmente o jogador representa cartas altas, um As, um Rei, então ele sempre vai dar esse continuation bet, que é aquilo que a gente já falou na primeira mão do torneio. Ele tá certo em apostar, né? Exatamente. E agora o Faveiro, que tem chance de sequência, pode aplicar um check raise, que a gente chama que é dar um raise agora, ou só pagar, né? O ideal é ele dar um raise, talvez all-in, eu acho, né? Porque só pagar aí ele vai estar querendo acertar, e aí é difícil, como a gente sabe. Ele tem só 24, na verdade ele tem 75% de chance de ganhar a mão, mas é porque ele já está ganhando com valete, mas ele Exato, não sabe mas disso. Ele não sabe disso, e toda a história que o Garrido está querendo contar é que ele não está ganhando essa mão nem de longe. Isso. E olha ele pensando, eu acredito que o melhor movimento dele seria dar all-in, aí o Garrido não deve pagar, o Garrido tem a chance de sequência só pelo 9, né? Seria 6, 7, 8, 9, 10. Então, olha, ele pagou, ele fez algo que a gente não recomenda aqui, né? Porque dificilmente ele vai extrair mais alguma coisa, mesmo se o jogador tivesse um Ás, tem um Ás ali, o jogador vai ficar mais cauteloso. Né? Agora vira outro Ás, quer dizer, ele pode até achar que o jogador não tem Ás mais, mas também ele não tem nada, ele tem um valete high, né? Olha lá. Agora era a hora do Garrido continuar atirando. Vamos ver se o Garrido vai atirar agora, porque senão também vai ser difícil blefar no River, né? Que história que ele vai contar no River se ele não apostar de novo? Pode fingir que tem um 10, pode fingir que tem um par de dama, alguma coisa aí. Exatamente. Ó, o Garrido tá pensando aí, ó, e vai apostar. A gente vê que ó, a agressividade, os jogadores, o Akari tava perdendo aquelas mãos, o Garrido tá perdendo de longe essa mão. Olha a porcentagem de ganhar a mão. Mas eles estão apostando. Então você de casa tem que aprender que a agressividade, a iniciativa é muito importante no poker. Você que tá começando, é claro que não é para você sair, né, jogando ficha fora, distribuindo ficha, mas sempre contando uma história, querendo convencer o seu oponente de que você tem jogo. A gente viu que o Faveiro já errou aí no flop, né? E pelo stack dele também, realmente. Sim, ele tem muito poucas fichas. Olha lá só quanto ele tem de azul e de amarelo, né? Ele já teria que voltar ao in que ele ia ganhar aquela mão. Olha, aí acaba foldando. Desistiu, né? E o Garrido vai levar essa mão, ninguém sabe o que ele tem, olha lá. 6 e 7 de copas, o Garrido estava aí no blefe. Exatamente, o Garrido no blefe ganha, e essa é a prova que o jogo é de habilidade, né, Jorge? Exatamente, a gente vê que o Faveiro tinha cartas melhores que o Garrido, né, vamos dizer, ele teve mais sorte nessa mão de ganhar essas cartas, só que a habilidade, a técnica do Garrido aí de interpretar essa mão, chegou a isso. A gente tá vendo aí, ó, próxima etapa no Rio de Janeiro, hein, vocês que pedem aí toda vez, ei, quando que o BSOP vem pro Rio de Janeiro de novo? É aí, ó, 30 de maio a 3 de junho de 2013, é R$ 2.200 a inscrição do evento principal, mas tem vários outros eventos para vocês mais baratos que isso. É só entrar no www.bsop.com.br para saber tudo que vai acontecer lá no Rio. Eu e o Vitão estaremos lá, né, Vitão? Vamos ao Rio de Janeiro, vamos à cidade maravilhosa com o Brazilian Series of Poker. E é isso aí, voltamos depois do intervalo. Pois é, estamos de volta aí, a gente viu aí no primeiro bloco mãos interessantíssimas aí, onde as mãos inferiores levaram aí, né, na base da técnica, da habilidade e da agressividade, e agora temos um Ás e Dama na microcâmera especial aqui do PokerStars, PokerStars.net. Uma dica para você que quer jogar em casa, só entrar no PokerStars.net, abrir sua conta online e você pode jogar aí poker, inclusive ir para o BSOP de graça, né? Tem torneios gratuitos lá para você jogar, se classificar e ser um dos jogadores que vai jogar sem pagar
pagar nada. Piragibe Júnior finalmente dando um raise aí com as damas, mostrando a agressividade, né? Ele primeiro abrir a mão, tá no UTG, ele é o primeiro a falar, ou é o segundo, se eu não me engano. Vamos lá, Piragibe Júnior. E o Garrido pagando com as valete, né? A gente tá vendo muitos jogadores só pagando em posição, ninguém aplicou o re-raise ainda no programa de hoje, hein? O pessoal tá jogando, querendo jogar depois do flop, o que a gente chama do jogo pós-flop. E o Guto com par de 7. O que ele vai fazer agora? Também tem posição, vai só pagar. Na verdade, também ele vai tentar acertar aí um 7, porque se vira aí 10, valete, dama, rei, aí ele vai ficar com medo, ele né? vai tentar jogar um pote. Quando fica multi-way, já o pote já não fica pequeno, né? A gente fala que o jogador vai querer jogar um pote pequeno trincar ali com par de 7, mas já não vai jogar, né? E agora o Akari também paga e entra com par de 3, e o Big Blind, que é o Cariola, o Rodrigo Cariola, vai pagar também com... Vamos ver o que ele tem. Vamos ver o que apresenta. Acho que não vai nem caber na tela, a gente já tem aqui 4 jogadores na mão. Ali, vamos ver o que ele tem. Rodrigo Cariola, valete 10 na empadinha, a mão que eu mais gosto, né? Olha só, churrasquinho na laje, hein, todo mundo entrou nessa mão. Todo mundo, só e olha, trincaram já, a Diller Nicole não entrou porque não dava mais, né? O Guto trincou. O Rodrigo acertou o top pair, o valete. O Garrido também acertou o top pair, o valete. Olha, que mão, hein? Exatamente. Só a cara de Piragibe Júnior aí que tem um fold mais ou menos fácil nessa mão, né? 3 jogadores têm mãos boas e o Rodrigo tem a chance da sequência, né? É verdade. Com 8 ele faz a sequência. Além de ter acertado o melhor par, exatamente. E quem sai atirando é o Garrido. É o Rodrigo Garrido que deu call só no pré-flop. E acertou o as valete, né? Então justo aí esse bet dele de 8 mil. O Guto que trincou. Vamos ver se ele só dá o call pra ver se alguém blefa aí, ou se ele vai ter medo da sequência ou do flush, né? Que tem 2 cartas de copas. Muita gente jogando, então às vezes o jogador se assusta um pouco, né? Já deu raise, já deu aumento. 17.300. O Guto precisa proteger essa mão porque tem 2 cartas de copas e muitas cartas ruins para bater no turn para ele. Então eu acho que é interessante ele colocar dinheiro no pote para maximizar o valor da sua mão e também evitar de dar carta grátis, aí, carta barata para os jogadores que estão no flush. No caso, a gente vê que só o Rodrigo Cariola mesmo tem a chance de uma sequência. Chance de sequência, mas ele tem que defender a mão, principalmente contra tantos jogadores, né? Se tivesse só no mano a mano, que a gente chama heads up, ele contra um, talvez ele pudesse dar o slow play, que a gente chama que é só pagar, fingir que não tá tão forte, para tentar extrair mais blefe ou aposta dos outros jogadores. Mas contra 5, certeza que alguém vai ir pra sequência ou pro flush, né? Exatamente. E o Cariola pensando muito, ele que realmente tem ali o valete e a chance da sequência. É uma mão bem interessante do Cariola. Olha, largaram, hein? Ele largou, o Piragibe largou, e o Garrido, que apostou com as valete, começa a achar que talvez as valete não seja o melhor jogo aí, né? O Guto é um jogador duro, um jogador tight, tá? O Guto é um jogador aí que já joga há algum tempo, ele é do Rio de Janeiro. O problema é que tem muito flash draw que dá raise nessas mãos, né? Draws de sequência aí com 10 e dama, por exemplo, então o Garrido deve estar avaliando essas possibilidades. O Garrido também é o chip leader, ele tem muita ficha, ele pode talvez se dar o luxo aí de pagar e ver se o Guto vai continuar com a agressividade depois do flop aí no turn, que é a 4ª carta que vai virar. A chance do Garrido, você vê 5% só de ganhar essa mão, seria aí fazer um full house, né? Ou um flush runner que já não tem mais chance. Agora não dá mais, se virasse copas e copas ele faria um flush, agora com a dama... o Guto aparenta uma intranquilidade ali, uma ansiedade na mão. Claro que isso não é suficiente para ninguém tomar decisões, mas... Olha, ele põe 20 mil, é uma aposta um pouco baixa, né? Tinha 60 mil, vamos dizer, 65 mil, ele põe 20 mil, só quer dizer, menos da metade aí. Baixa em comparação ao pote que estava grande, portanto a gente acaba não protegendo a mão da maneira adequada, nem colocando... nem colocando ficha para extrair mais valor, né? Certo, mas também agora pro Garrido começa a ficar ruim também, né? Por mais que seja pouco em relação ao pote, já bateu uma dama, né? Já ele pensa, nossa, será que mais valete o Guto é um jogador duro, tá se mostrando aí. Você vê que ele não tem chance mais, né? Não tem o que ele acertar aí um asa, um valete, nada que ele possa ganhar a mão, a não ser que seja no grito, mesmo no blefe. Dificilmente o Guto vai largar uma trinca, né? A não ser que vire um 10, aí algo que deixe muita cara de sequência ou flush. E um flush draw que tenha dado raise no flop, talvez muitas vezes não vai apostar esse turn para tentar conseguir a carta grátis no River, né? Ele já teria conseguido a carta grátis pro River, então o Garrido tem que estar atento a isso aí. E ele efetuou o call, hein? Olha só, quase 100 mil fichas aí, Juliano. Que pote, hein? E o Guto que trincou mais no seu set, 105.500, agora dobra o 9.
Né? Agora o Garrido pode pensar, quer dizer, o Garrido não vai estar dando um 9 ali, porque o jogador está muito agressivo, não faria isso com o 9, né? E o Guto fala, bom, se ele tiver feito sequência ali, uma eu broca, fulei, ou no 8 e 10, se ele já tivesse seguido, eu fiz full e ganhei essa mão. O Guto agora está bem tranquilo, ele estaria perdendo agora apenas por um 9 valete, par de valete, quer dizer, um full maior do que o full dele, que o full dele é de 7 com 9. Né? Então se o jogador tivesse 2 pares 9 valete, que poderia até ter, ele agora estaria perdendo. E o Guto dá all-in. 58.400 fichas. Só que olha, é quase 60 mil para um pote de 160 mil. Só que dificilmente um As-Valete estaria ganhando aí, né? O Guto vem mostrando agressividade toda a mão depois do flop, né? Ele só pagou pré-flop, mas no flop Turn River ele tá mostrando que tem jogo. E ele é um jogador consistente. Então eu, no lugar do Garrido, largaria pela leitura aí do jogador. Não sei você, Vitão, você acha que é muito pouco, que vale a pena pagar, ou o As-Valete com certeza deve estar perdendo nessa hora? Acho que o Garrido tem que entender que o valete dele ali pode estar fraco em relação a... São várias mãos ali que ele pode perder. Depois da dama bater, pode ter um dummy valete ali que o jogador deu raise no pré-flop para tentar salvar a mão dele. Então acho que mesmo assim os odds não vão começar para o Garrido não. O Garrido na verdade aí estaria ganhando mais de um blefe, porque com rei valete o jogador não faria isso, provavelmente ia ver graças agora esse river. São 2, anuncia call. Deu call, o Garrido vai mostrar deu o full. um call aí, vai perder mais 60 mil fichas quase aí com esse call. É um pote de 200 mil. All-in call, showdown. Aí a dealer Amanda pede o showdown, exige showdown porque foi all-in call. As-Valete aí o Garrido. 58.400. Dealer Nicole. É a Nicole, achei que era a Amanda do Rio, é a Nicole. Duas morenas bonitas, né? A gente fica confuso. Mas... É verdade, é a Nicole, que a gente chama de Nick, né, o apelido, então um beijo também pra Nicole e pra Amanda. É que a Amanda tava no programa anterior aqui e elas de costas são parecidas. Com certeza. Yabadabadu, hein? Ele fez um Yabadabadu, ele que é o Fred Flintstone, é o protetor de cartas dele, ele tem uma tatuagem no braço também, do Fred Flintstone, e ele é um sósia do Fred Flintstone. Ele é um sósia do Fred, e joga boliche muito bem, né, segundo informações aí. Além de tudo, né, o Guto Bowler, né? O apelido dele. O apelido do Guto Bowler vem de joga boliche muito bem aí. E torce pro Flamengo, torcedor do Flamengo fanático. Então aí, bela mão do Guto aí com full house. O Garrido caiu aí com esse As-Valete. Eu acho que eu largaria aí no River, mas o Garrido pagou pela pouca quantidade de fichas. E agora a gente vai ver imagens da Bahia. Vamos ver Nosso a Bahia. amigo Guguinha Azevedo vai mostrar pra nós. Ninguém melhor que ele pra mostrar. Fala galera, cheguei no BSOP aqui, estamos aqui no Elevador Lacerda, estamos aqui na Bahia de Todos os Santos e como bom baiano, eu vou chamar o melhor baiano para poder contar a história para você, o historiador, meu amigo Márcio Tabarel. Tabarel, cheguei parceiro. Queria que você contasse pra gente aqui, pro pessoal do BSOP, o que é que está acontecendo aqui, onde é que a gente está? A gente está na Praça Municipal Cidade Alta. Aqui é a Cidade Baixa, Bahia de Todos os Santos. A primeira Bahia maior do Brasil, a terceira Bahia maior do mundo e a única Bahia no mundo, onde nasce o pôr do sol, morre o pôr do sol. Agora eu quero que você conte a história pra gente do malandro. O malandro que construiu o elevador, bancou, levou, pagou, mas não levou. Como é o nome dele? Antônio Carlos Lacerda. O seguinte é que ele construiu o elevador no século XIX, em 1873, na intenção de ganhar dinheiro. Quando chegasse os navios com as mercadorias transportar. Então ele foi tão malandro que ele investiu toda a fortuna que tinha, construiu o elevador, depois que construiu ficou pobre e morreu pobre. Porque naquele tempo todo mundo tinha escravo. Então ninguém queria pagar o elevador para subir as mercadorias, sendo que tinha um escravo para trazer de graça. O elevador era de madeira, hidráulico, só tinha 2 cabines, só vinha até uma ladeira que tem aqui, que chama Ladeira da Montanha, porque a Cidade Baixa tudo era água, foi tudo aterrado. E não se chamava Elevador Lacerda, se chamava Parafuso da Conceição, porque ele subia em forma de uma rosca. O elevador Lacerda, o cara construiu para ganhar dinheiro, terminou ficando liso, deu um all-in, ficou zerado. E agora vamos ali que eu vou mostrar a vocês o Farol da Barra, para vocês conhecerem aonde o sol nasce e aonde o sol morre. Galera, aqui que vocês vão ver o Carnaval da Bahia. Aí onde vocês estão vendo, fica tudo engarrafado de trio elétrico. Até encontrei Mojave em cima de um trio outro dia aqui. Eu tava num trio, ele tava em outro, a gente trocou tchau. E aqui a gente vem e faz esse circuito aqui, que é o circuito tradicional Barra Ondina. E são 8 quilômetros em cima do trio, então embaixo do trio, só acompanhando a moçada com as férias. Isso aqui fica tudo cheio de camarote das estrelas. E uma delas que estavam presente aqui foi o Mojave. E como eu sou procurador de Hobby Go aqui na Bahia, né? Ele fez essa procuração em nosso nome para a gente representá-lo. Mais um patrão
patrimônio que Robigol está comprando, o Farol da Barra. Agora, detalhe porque Robigol está comprando esse patrimônio, né? Aqui é o único lugar do mundo e do planeta que você consegue ver o sol nascer, porque você está aqui com a visão total da visão quando o sol nasce, e ver o sol morrer. Então o sol se põe do lado de cá, no oeste, então você vai ver, Robigol comprou isso aqui porque é ponto estratégico. Ele vai ver o sol nascer e vai ver o sol ir dormir. Então Robigol, meu irmão, tá aqui, você pediu para ver seu ponto, tá tudo aqui certinho, já mandei limpar, quando você quiser vir descansar, tá tudo ok. Esse foi o Guga apresentando a Bahia. Pra quem não conhece o Guga e o Robigol, uma brincadeira que ele tá fazendo aí. O Robigol, o diretor de torneios do BSOP, o Robinson Quiroga, nosso amigo aí, um dos organizadores do BSOP, o diretor aí, um dos melhores do país. E a gente brinca muito com ele, né, que ele compra aí os prédios mais caros, os lugares mais legais, e o Guga fez essa brincadeira, né, Vitão? O Robigol que é apreciador, né, de bons vinhos, bons restaurantes, né, ele acaba sendo vítima aí da chacota da galera, né? Mas ele gosta dessa brincadeira. Então um abraço para o Guga, um abraço para o Robigol aí. O Guguinha que desenvoltura com o microfone. Você gostou? Na mão, o Guga apresentou para nós. Ele apresentou... ficar sem emprego, assim. Né? Ele apresentou na semana passada o estádio novo, né? Ali a Arena na Fonte Nova. E agora apresentou o elevador Lacerda e o Farol da Barra. É isso aí, voltamos pro jogo aqui. O Guto Bowler, né? Que ganhou aquela mão muito boa, muito grande ali do Rodrigo Garrido com o full, né? Acertou a trinca no flop e o full no river. Agora deu um raise com Ás e Dama e agora tá em maus lençóis. Que a Rosamélia tem Ás e Rei, uma das mãos que mais vamos dizer, uma das mãos que mais dá problema é Ás e Dama nessas horas, né, Vitão? Exatamente, é complicado. A Rosamélia aí, jogadora de Minas Gerais, né? Rosamélia que já jogou PCA, né? Já jogou WSOP. Muito experiente, ela joga muitos eventos internacionais, a Rosamélia. E ela que é esteticista lá em Minas Gerais. Né? A Rosamélia cuida da beleza. Ixi, olha só, agora mais problema, ela só deu call com Ás e Rei. Atenção, Brasil. O que demonstra uma certa fraqueza. E agora o Akari vai com 10-10 seguramente ia arranjar confusão aí, né? Porque ele não deve só pagar, ele deve dar um re-raise, seria o normal aí do jogador como o Akari, né? Exatamente. A gente fala do Ás e Dama, para vocês saberem, né? O Doyle Bronson, um dos jogadores mais famosos do mundo, sempre fala que a mão que ele mais perdeu dinheiro e torneios foi a Ás e Dama. Por quê? Porque é uma mão forte o suficiente para você não querer largar ela num all-in, mas também é fraca porque muitas vezes vai se defrontar contra Ás e Rei, contra Ás, contra Rei, contra Dama. Por isso que a Ás e Dama é uma mão perigosíssima. Tem que saber largar Ás e Dama. E como a gente imaginou, a Akari deu o re-raise, também normal, a jogada dele padrão. Um re-raise alto. Re-raise forte, 25.700. Ele sabe que o Guto é um jogador tight, então ele sabe que o Guto deve ter jogo, por isso que ele deu esse re-raise forte. O Guto agora contra dois jogadores, né? Um call e um re-raise. O problema é que a Rosamélia não deu raise, né? Porque se a Rosamélia dá raise e o Akari re-raise, talvez o Guto largue o Ás e Dama. Agora, como ela só mostrou fraqueza pagando e o Akari é um jogador que blefa muito, ele que deu raise, talvez o Guto resolva se envolver, mas o mais normal seria ele largar esse Ás e Dama aí. E ele vem de uma mão feliz aí, né? Que ele extraiu bem aí do Garrido, extraiu o máximo, digamos assim, né? Então o Guto tá cheio de confiança aí. Isso. E olha a Rosamélia já pensando, antes do Guto resolver o que vai fazer, ela já tá pensando o que ela vai fazer, né? Interessante que a jogada tá no Guto, mas é ela que já tá fazendo aquela feição. Se ele tivesse olhando para ela, ele podia pegar algum tel dela, né? Alguma pista dela, dizendo, nossa, ela também deve estar forte, deixa eu já largar minha mão aqui. A gente vê que os blinds já subiram, né? Já tá 1.500, 3.000 nessa hora. Olhada pra cima aí, ela já deve estar pensando, ela deve já estar planejando ir ao win, eu imagino. A Michele agora, a nossa dealer, a gente vê agora a dealer loira, a Michele. Michele Moreira, palmeirense lá de Santo André. E largou o Guto, pensou bastante e largou. Agora a Rosamélia tende a dar o all-in, né? Por que a gente fala que o jogador com Ás Rei não te dá esse all-in pré-flop? Porque se ele só paga, ele vai jogar no flop. O flop vai virar 3 cartas, a chance dela acertar o Ás ou o Rei é só uma vez a cada 3 mãos que ela vai acertar o flop. Ela tem que ver 5 cartas com Ás e Rei ali. Isso, porque dando all-in, ela vai ver o flop, o turn e o river. A chance do Ás e Rei, o coin flip que a gente chama, que é o 50% de chance contra um par, que é esse caso, é se ela ver as 3 cartas. Ela tem que ver a flop, o turn e o river. Então ela pode acabar, né, se acovardando num flop ruim e não chegar ao turn river. Por isso que o ideal é ir all-in já, né? Agora o que acontece? O André, ele faz uma cara feia quando a Rosamélia dá o all-in, mas ele percebe que ela só deu call ali no meio do caminho, né, no raise do Guto. Então, ele acredita que o 10-10 dele esteja flipando ou esteja bem na frente. E é o caso, ele acha aí o famoso coin flip, né?
O coin flip é isso aí, quando os jogadores têm quase 50% de chance, os dois. É um par contra duas cartas acima. E na verdade vem um par de valete, então a Rosamélia precisa acertar o as ou o rei, ou duas espadas aí pra fazer um flush com o rei dela, né? Exatamente. O Akari agora foi um flop bom pra ele, né? A chance dela cair pra 27%, turn card, olha. Ia ver o rei. Então agora o Akari precisa acertar o 10. A única chance dele é acertar um 10, só tem dois 10, né? O 10 de espada, o 10 de copas. Rosamélia tomou a dianteira aí, forte aí. Vai dar uma bela machucada aí no stack do André Akari. E olha, acertou o as também, acertou dois pares. Nem precisava, né? De goleada ganhou. Isso, olha, dá um beijo. Dá um beijo, né? Esportividade é isso aí, né? Tipo, desculpa, meu filho. Desculpa, eu tomei quase todas as suas fichas. Olha lá. O Fábio Souza brincou, ela não gosta dos flop, porque ela tinha falado que não gosta de ver flop. Ela falou, flop ela não gosta, mas o turn river ela adorou, né? Falou que o ataque de carioca bonito, do flop ela não gosta, mas turn river gosta muito. A Michelle contando aí todas as fichas que ela tinha pro Akari pagar, e o Akari vai restar aí com, acho que muito poucas fichas. A gente vê que acho que ele não tem nenhuma azul mais, vai ficar com um bolinho ali de fichas pretas e das rosas, que são as de 500, né? Vamos ver se sobra alguma amarela. Pelo visto, não também. Então, uma bela fatiada o nosso André Akari, da jogadora mineira Rosamélia. E uma mão normal, né? Depois a única coisa que me estranhou realmente foi o call, né? O cold call dela no raise do Guto Bora. Acho que ela poderia... Isso. Acho que o desfecho talvez fosse o mesmo. Talvez fosse o mesmo. Se ela desse um re-raise, o Akari talvez fosse outro re-raise ou um all-in, ela iria pagar. Ou talvez o Akari largasse. Acho difícil o Akari largar pra um re-raise dela. Acho difícil. O Akari tá jogando, como a gente fala, né, straightforward, tá jogando pra frente, agressivo. Eu acho que ele vai tentar... A alegria dela aí. Dando tchau pra algum conhecido ali, puxou uma mão gigantesca e tá bem alegre aí. Ela tá lembrando aquela foto da revista Flop, que ela apareceu com a Akari Federal lá no PCA, né? Isso. Você melhor que ninguém lembra. Rosamélia tá aí de volta. Fazia tempo que eu não via a Rosamélia jogar. Rosamélia aí constantemente aí nos treinos internacionais e no BSOP de vez em quando ela aparece. E voltamos aí para vocês marcarem no calendário de vocês. De 30 de maio a 3 de junho estaremos no Rio de Janeiro com a quarta etapa desse BSOP. Eu e o Vitão estaremos lá. Quem quiser ir, é só pegar os dados pelo bsop.com.br. Tem os satélites também no pokerstars.net para você tentar jogar de graça esse BSOP. E você pode ver ao vivo, se você não conseguir estar lá, pelo www.tvpokerpro.com e a cobertura também do mebelisca.com. A gente volta já depois do intervalo. Vamos ao Rio. Pois é, estamos de volta aqui com o terceiro e último bloco desse BSOP Costa do Sol VIP, os blinds 1.500, 3.000 antes de 400. Já vou dar uma dica para vocês que gostam de interagir nas redes sociais. O Twitter do BSOP é @BSOPoficial, o meu Twitter é @jmaezano, o Twitter do Vitão aqui ao meu lado é o @chapazapata e o Twitter do Band Esportes é o @BandSportsTV. Olha aí, temos um dama e valete na mão de alguém, hein? Parece que é o CK, o Christian Cruel, é isso aí. Christian Cruel, um dos pioneiros do poker brasileiro e também já ganhou uma etapa de BSOP. Ele ganhou a etapa do BSOP lá no Rio de Janeiro, onde ele mora, inclusive. Exatamente, justamente em casa, a vitória do Christian Cruel num heads-up emocionante com o Adriano Mauá. Lindo torneio, foi acho que o heads-up mais longo da história do BSOP, acho que foi mais de 3 horas e meia de heads-up. Mais que Pedro Padilha e Pedro Correia? Mais, aquele foi o segundo maior. Então o heads-up do CK está na história como o mais longo, né? O mano a mano, ele e o Adriano Mauá, para definir quem era o campeão e quem era o vice-campeão. E a próxima etapa a gente viu nos breaks aí, hein? Próxima etapa é lá no Rio de Janeiro, com certeza o CK deve estar presente. Fábio Souza e Christian Cruel. Isso, aí temos 3 jogadores aí. O Guto também é do Rio. Guto Carioca. Olha, o Piragibe só pagou de novo aí do botão com as e 10. Piragibe jogando aí um pouco mais passivamente que o seu normal. Acertou o as. Vamos ver agora o que ele faz estando em posição. Lembrando que o Christian Cruel tem chance para sequência Runner e Flush Runner, o que é muito pouco, né? Ali. Isso, mas ele dá o Continuation Bet. Um board com asa é sempre interessante. Isso, ele jogou ali 10 mil, mas antes de jogar ele falou 9 mil, né? Então ele anunciou, é sempre importante você anunciar verbalmente sua aposta, porque às vezes você não tem o trocado, não quer jogar umas fichas maiores como ele fez, jogou 10 mil, mas ele falou, vou apostar 9 mil. Né? Interessante o pessoal de casa aprender como se portar quando for jogar um BSOP, um torneio ao vivo. O ideal é sempre você falar suas apostas verbalmente antes de colocar, né, Vitão? Justamente
você evita erros aí quando você anuncia a sua aposta. Piragibe vai só pagar, pegou 9 mil, uma de 5 mil e 4 fichas de 1.000. Só pagou, então ele tá disfarçando, ele tá fingindo assim, não, ele tá fingindo que tem o Ás, eu vou fingir que eu não tenho, então deixar ele blefar, né? Exatamente, tem flash draw aí, né? Tem draw de sequência. Isso, agora vem um set de pausa aí que não assusta muito, né? Porque não é o Copas, é uma chance de sequência meio estranha ali no meio, acho que o Piragibe deve estar se sentindo confortável ainda. Nós aqui de casa sabemos que o Christian não tem mais chance de ganhar a mão, tem 0%. Porque mesmo que ele acerte um valete ou uma dama, aí vai ser menor do que o par do Piragibe. Ele sai dando mesa, Piragibe agora sim aposta 12.400. 12.400 com uma aposta convidativa. Isso. E o Sekai tende a largar e desistir da mão, né? Vamos ver se ele vai querer blefar o Piragibe aí. Só ganhando move mesmo, né? Só aplicando um raise aí, um re-raise forte. Mas ele mostrou agora a fraqueza aí nesse turn. Piragibe dificilmente vai largar seu As e 10. E puxou a mão aí o Piragibe aí. Piragibe que mora lá em Belém do Pará, junto com a família, Piragibe, irmã, a mãe, o nosso amigo PC Portuga e a Isabel também, que são lá do Belém. Show de lá bola. de Belém. Galera muito legal. Do Pará né? sempre contribuindo aí pro poker nacional com grandes jogadores e grandes pessoas também. Isso. Aliás, alguns deles estão lá em Monte Carlo, né? Tá rolando o EPT, o European Poker Tour em Monte Carlo, lá em Mônaco. O PC tá lá, não? O PC tá lá, o André Acari tá lá, muita gente lá, então vocês Gabriel podem acompanhar. Otranto. O Gabriel Otranto, temos o Vitor Esbrissa, que ganhou o LAPT em São Paulo, também foi para lá. Quem quiser acompanhar, fica de olho aí no site, né, superpoker.com.br, tem todas as notícias do que está acontecendo aí no poker mundial e brasileiro, e também no tvpokerpro.com, que vai transmitir ao vivo a mesa televisionada do EPT todos esses dias aí nessa semana. Fiquem de olho, o Vitão vai comentar nesse domingo a mesa final do EPT, quem sabe um brasileiro vai estar lá, né, Vitão? Domingueira, estamos lá e na torcida por um brasileiro aí, por toda essa armada brasileira muito forte. Domingo ao vivo no tvpokerpro.com, vamos levar aí as emoções do European Poker Tour Monte Carlo, sua mesa final, na sua casa. É isso aí, Piragibe dando um raise com rei 10, tomou um all-in aí do Faveiro, que agora deve estar short, né? Olha, só 24.800, né? Ele que jogou ali passivamente, a gente viu uma chance de sequência, que ele tinha valete 9. Agora o Piragibe vai ter que pagar, né? Porque ele já pôs... vai dar fold, né? ele já pôs 7.700, ele vai ter que pôr mais, menos que 20 mil aí. Então ele deve pagar e vai ser um coin flip, que a gente chama, que a gente já falou algumas vezes. O que é o coin flip, né? Literalmente é jogar uma moeda, aquela coisa de cara ou coroa. Por quê? Porque quando é um par contra duas cartas acima, é quase que 50% de chance para cada um. É quase que qualquer um tem chance quase igual. O par sempre tem uma vantagenzinha, né, Vitão? Depende se as outras cartas são do mesmo naipe ou não, para fazer flush. Exatamente. Aí deve ser, vamos ver ali, ó, 55 contra 44. Mais apertado ainda. Isso. Vamos lá, 9-9 e rei 10, Piragibe com rei 10, Faveiro com 9-9, Faveiro que jogou aquela mão com duas pontas de maneira, digamos assim, pouco ortodoxa, né, pelo seu stack, agora ficou um pouco comprometido e teve que ir all-in nessa mão aí contra Piragibe Isso Júnior. já foi um bom flop para ele, né? Ele tem a chance de sequência e ainda tá com o melhor par. Então o Piragibe tá caçando aí um 10 ou um rei ou duas cartas de paus para fazer o flush. Né? Exatamente, Tânica, olha aí. Ui, veio o rei. Esse Agora, rei tá aparecendo no turn bastante. Agora sim né? ficou ruim pro Faveiro, ele precisa de um 6 ou um 9, né? Para seguir ou para trincar. Exatamente. E vamos ver, não veio, Faveiro eliminado. Aí por que a gente fala que é ruim você chegar a ficar com tantas poucas fichas? Porque se ele tivesse, vamos supor, 60 mil fichas, ele dava o all-in e o Piragibe não ia pagar com rei 10. Então ele já ganhava pré-flop a mão. Ele se deixou ficar tão pequeno, esperando tanto, que ficou sem armas, né, Vitão? É importante você tentar fazer esses movimentos, antes de ficar tão pequeno. Exatamente, quando ele já tinha aí quase 8 blinds, né, aquela situação dele, aí fica muito complicado. Não tem fold equity, né, que é o que a gente chama, não tem takedown, então ele vai acabar encontrando, sempre que ele der all-in, ele vai acabar encontrando alguém que pague, e aí a gente sabe que já não depende mais do jogador. Né? Depende aí das cartas e não mais do jogador, o que a gente quer sempre evitar. A gente quer jogar. Ó, o all-in agora é do Acari, ele sobrou só com 14.300 depois daquela fatiada que tomou contra a Rosamélia. Então agora ele que deu o all-in já do UTG, né? Já saiu dando all-in porque ele vai ser o blind na próxima mão, ele vai ter que pagar obrigatoriamente. Então agora ele obviamente também vai ser pago por alguém que tem alguma carta mais ou menos. Aí foi o próprio CK, né? O Christian Cru com um par de 10 deve dar um raise aí por cima para isolar talvez. Olha, ele só pagou. Só deu call o Christian Cru. Isso, tá tentando atrair aí talvez mais gente com o seu par de 10. Ficou ruim pro Acari, né? Ele tem o que a gente chama de undercards, né? Cartas abaixo do par do outro. Então ele precisa acertar dois pares, uma trinca, uma sequência, porque só um par não adianta.
Exatamente, um duelo que a gente sempre gosta de ver entre dois grandes jogadores, dois grandes nomes do nosso poker aí. São dois dos maiores nomes aí do poker nacional, né? André Akari e Christian Krull. A Akari aí ficou sem armas, né? Sem munição depois de ser fatiado naquela mão contra a Rosa Amélia. Mas acertou seu 9. Acertou 9, ainda não é o suficiente, como a gente falou. Ele precisa acertar mais do que um 9, mais do que um par. Ele precisa acertar agora outro par ou uma trinca. E Copa está na mão do CK ali. Isso. Agora só 9 ou 7. Só o 9 ou 7 pra ele aí. 7-9. Olha lá, o CK brinca pedindo as cartas pro Akari. Nem isso adiantou. Nem o CK torcendo adiantou. Então o Akari eliminado aí, um dos maiores nomes aí, certamente o nome mais conhecido dos jogadores mais experientes do poker nacional. Fez mesa final nesse último LAPT também em São Paulo, né, que a gente comentou há pouco. E olha, a Rosa Amélia se despedindo, ela que machucou o stack do Akari. O Guto também ali levantando para dar tchau. O pessoal todo dando adeus aí ao profissional do PokerStars.net. André Akari se despedindo aí do BSOP. O André Akari que a gente quer muito ver numa mesa final de BSOP, né? Isso. Um dia que quer ver muito. O CK a gente já viu o campeão, né? São um grande jogador aí. Já tem bracelete, falta ganhar o BSOP. A gente quer ganhar. André, até eu ganhei o BSOP, vamos ganhar. É verdade, então ganhou aí na primeira temporada do BSOP. Com o Juliano Marizano na mesma final. Graças à minha eliminação, né? Um out no River. Ele acertou um out, é uma única carta no baralho inteiro que salvava aquela dama de copas. E ele conseguiu me eliminar aí em quinto lugar e foi campeão, com as minhas fichas. Exatamente. Né? Exatamente. E como você falou, o Akari fez a mesa final de LAPT, jogou aí lindamente o último LAPT. Jogou muito bem esse BSOP, a gente viu no primeiro programa e nesse programa aí quantas mãos que ele ganhou no blefe mesmo, na categoria, mas chegou naquela hora de um coin flip, par de 10 contra as rei, que todo jogador vai encontrar no torneio, acabou não indo pro lado dele, foi pro lado da Rosa Amélia, né? Senão ele estaria aí com certeza com todas aquelas fichas ali que estão na frente da cadeira da Rosa Amélia, que deve ter ido levantar aí para dar um rolê, falar com os amigos dela lá e contar como que tá indo o torneio. O pessoal de casa tem muitas essas dúvidas, Vitão. Você pode sair ou tem que ficar sentado? Você pode sair, você vai ter que pagar os antes e os blinds obrigatoriamente, você vai perdendo aquelas fichas sentar na cadeira. A outra dúvida que o pessoal tem sempre essa eu vejo sempre, Vitão, no meu Twitter e você também no seu. Posso ir assistir esse BSOP? Claro que pode, BSOP é aberto, qualquer um pode ir lá assistir, não tem ingresso, entrada franca. É só entrar e chegar, não tem que pagar nada. Você vai lá, poder comer um negócio, tem um bar, tem um restaurante, você pode gastar, ficar o dia inteiro lá, se divertindo com o pessoal, conversando com todo mundo tá aberto para conversar com você. Rolam outros torneios paralelos mais baratos, torneios de uma mesa só, que chama de City and Goals, o BSOP às vezes forma para você jogar baratinho ali. Então vale a pena ir lá e conhecer o pessoal. Eu sempre tô lá, o Vitão também. Pode nos procurar, né? Pode procurar a gente lá, vai ser um maior prazer recebê-lo. O BSOP corre o Brasil inteiro aí, é muito legal a gente encontrar aí com novos jogadores, fãs do poker aí. Aparece lá, entrada grátis e certeza de boas risadas, bom divertimento. Isso, agora temos o Garrido, o Rodrigo Garrido, né, que é de Santos, mora em Santa Catarina, mas natural de Santos, aí um dos expoentes do poker de Santos. E o Guto Bowler com as e 9. Os dois jogadores acertaram o as, então é uma mão que o Guto pode perder muitas fichas se não tomar cuidado. Ele que é um jogador tight, mas tem que tomar cuidado aí. O problema é que o Garrido tem a imagem de ser um jogador solto, né? Por mais que ele está jogando meio duro essa mesa, um jogador solto que pode não ter esse as e blefar. Exatamente. Então vamos ver se o Guto vai acreditar que ele está com as pior aí, ou não. O Garrido tomando a dianteira. Você vê os jogadores se movendo, agora o CK sai, a Rosa Amélia volta. Como a gente falou, né? Você pode ir lá no banheiro, ir lá tomar alguma coisa, pode pedir também aí na mesa alguma coisa para beber. São 10, 12 horas por dia de jogo, então realmente não dá para ficar sentado, né, imóvel. Mas o ideal é ficar, né, Vitão, para você ver o que está acontecendo na mesa. Que acontece na mesa, exatamente. Não perder nenhuma informação, nenhum tipo de, nenhum padrão. E olha, o Guto deu all-in com as de 9, então ele não seguiu o que a gente falou, né? Ele foi jogar com as com o kicker médio, o kicker fraco, né? Vamos dizer, o 9. Acabou se envolvendo aí. Esse é o problema de você jogar. Às vezes o cara fala, não, mas ele aumentou, eu tenho as e 2, as e 4, as e 9. Eu vou pagar, eu tenho as. O perigo é esse, é você acertar o seu as e o outro jogador ter as rei, as dama, as valete. E aí você vai perder, porque você não vai querer mais largar depois que você acertou o as. Vai ser eliminado do torneio, talvez, aí. Né? No caso aí parece que o Guto estava com mais fichas, o Garrido tinha acho que perdido algumas fichas desde o começo aqui. Perdeu exatamente naquela mão pro Guto. Isso, agora pegou de volta, né? Agora o famoso pegou de volta aí. Justo, né? O problema de jogar com as 9 a gente fala que é sempre esse aí, né? Então essa é mais uma lição que você de casa pode aprender aí com essa mão agora. Com essa mão. Temos o Danilo Molina na mesa, né? O campeão paulista de 2012 aí, grande corintiano. Ele sentou no lugar que estava o André Akari, então o Danilo Molina foi movido, ele é o atual campeão paulista, né? O CPH, o torneio mais tradicional do Brasil, o Campeonato Paulista.
Quem quiser informação também é só entrar no site do CPH, Circuito Hold'em ou CPH. Muito bacana o Danilo Molina aí na mesa, vamos acompanhá-lo. Isso, ele sentou ali ao lado da Rosa Amélia. Rosa Amélia procurando a câmera, buscou a câmera ali. Ela tá buscando alguns amigos, eu acho que estão ali na torcida. O Molina com muitas fichas, chegou em... Vitão, olha só. Exatamente, chegou com bastante ficha, numa situação boa. O Danilo Molina que ele vai sempre deep nos torneios, né? Sim, ele tá evoluindo muito o jogo dele, né? Ele joga praticamente todos os dias aqui em São Paulo, os torneios semanais que existem nos clubes paulistas. Joga todos os torneios do Brasil e da América Latina, aí os maiores. Então, é um jogador que está ganhando muita experiência, né? Ele está ganhando mais concentração e foco também. Às vezes ele se distraía muito durante os eventos. Ele está um pouco mais focado. A gente pôde ver nesse último Campeonato Paulista também ele mais focado. Tá evoluindo o jogo. Time grande no live, né? Isso. Olha aí, temos o Guto e o Garrido novamente, né? Os jogadores que estão se enfrentando bastante. Aí um flop que errou, né? Praticamente todo mundo. O Garrido, na verdade, acertou o par de 5, mas é o menor par, né? O As e Dama podem assustá-lo, mas ele tá naquele, vamos dizer, naquele blefe ali, na representação de que tem um As ou uma Dama, né? Enquanto que o Guto pagou na broca, né? O que a gente fala na broca, Vitão? Quando tem 4 cartas, chance de 4 cartas baterem pra ele fazer uma sequência, né? As cartas do meio pra fazer uma sequência. Então o Valete é uma carta do meio que tá aí e faz 2 pares para o Rodrigo Garrido. É o que a gente costuma chamar de cooler, facão, né? Aquela coisa toda. Esse é o Jackson 5, Valete 5, é a mão que é o apelido de Jackson 5, as mãos têm apelidos, né? E Jackson 5 não ficou bom agora, porque ele acertou 2 pares, está sentindo que está bem com 2 pares, só que o Guto acertou a broca, que a gente chama, que é a chance do meio da sequência, que é o que ele acertou agora com esse Valete. Exatamente. O Guto está aí bem tranquilo nessa mão, deu mesa, né? Tá fazendo slow play, o Garrido deu mesa atrás, agora dobra a Dama, que pode talvez frear um pouco. Olha, o Guto está jogando muito slow play também, né? Freou pro Garrido. Freou demais. Enquanto a gente ouve a Michelle aí, que com o ar-condicionado pegou uma tosse ali. Pegou uma tosse. A Michelle é a dealer. Tosse tem pra todo mundo, acontece pra todo mundo. Ela tava, eu lembro muito bem nesse dia aí, ela tava meio ruim ali com a garganta, o ar-condicionado, o calor ali da Bahia, né? Exatamente. Check, Olha, o Guto podia ter extraído muito mais nessa mão. Podia, porque ele não vai colocar o jogador claro em Valete sim, mas pode colocar o jogador no mais ali. Claro, não, e ele deu mesa no turn e no river, né? Tudo bem que a dobra dá um susto, mas dava pra ele extrair alguma coisa. Exato, né? Exato, dificilmente o jogador tem full aí nesse board, pela maneira que a mão foi jogada, né? O Guto usou de muita cautela, exagerou na cautela. No final, possivelmente não extrairia valor. É isso aí, a gente ficou por aqui. Já acabou o programa, parece que nem passou, né? De tão divertido que foi aí, mãos interessantíssimas. Aí as famílias que foram até a Costa do Sauípe, o BSOP é um torneio que leva muitas famílias. A gente vai ficando por aqui, volta semana que vem, Vitão. Obrigado por estar conosco. Quem quiser seguir o Vitão no Twitter, @chapazapata. Vamos lá, gente. Um abraço a todos e vamos que vamos. Poker na veia. Tamo junto.